Hoje, o nosso despertar com Cristo, ele começa diferente. Porque Deus quer saber como vai a sua vida. Quer que você diga para Ele como vai a sua vida. Na verdade, nós sabemos que Deus já sabe. Porque Ele sabe todas as coisas. Só que você nunca mais parou para dizer para Ele como vai a sua vida. Fala para Ele. Conversa com o teu Pai, com o teu Criador. Como vai a sua vida? Como estão os seus sentimentos, as suas preocupações? Como Deus pode ajudar você? Ele quer ouvir de você o que ele já sabe. E a palavra é muito interessante hoje que Deus me deu, foi a importância de você poder descansar nele. De você ficar na dependência total dele. Como é bom ficar na dependência total do seu Criador. Você já tentou resolver estes problemas que você está enfrentando nestes dias? Talvez até já vindo de alguns anos. Você já percebeu que você não conseguiu resolver com a sua força? Que tal você entregar nas mãos de Deus? E você deixar essa situação totalmente na dependência de Deus, do nosso Criador, do autor de sua vida. Ele pode tudo. Ele fez até você existir. Você está aí, vivo, viva, porque Ele te deu vida. Então, às vezes a pessoa acha que entregar a Deus, aí é porque não tem um... Que é isso? Se você entregar a Deus, aí você vai ver o resultado. Descanse na grandeza de Deus. Você está muito enfadado, está muito cansado de querer resolver aquilo que você não vai resolver sozinho. Você precisa entregar nas mãos de Deus para que Ele resolva. Estar na dependência de Deus é muito bom. Tem consequências maravilhosas você estar na dependência de Deus. A primeira delas, quando você se entrega ao Senhor completamente e fica totalmente na dependência dele, ele não te abandona. Ele não te abandona. Pode ter certeza. Você está na dependência de Deus, pode ficar sossegado. Ele não vai te abandonar jamais. Outra consequência maravilhosa de estar na dependência de Deus, que eu acho assim mais incrível, é a proteção dele quando você está na dependência dele. Você fica protegido, assim como o povo de Deus, quando saiu do Egito, era conduzido pela nuvem. Aquela nuvem que os protegia. Durante o dia, o sol escaldante do deserto não os queimava, porque ali estava a presença do Senhor, através daquela nuvem. E à noite, ela iluminava o arraial, o local, para que eles não ficassem na escuridão. E aquela nuvem que os conduzia. Ontem eu ouvi uma pregação maravilhosa, que na verdade foi uma live de antes de ontem, do pastor Luiz Hermínio, que a minha irmã mandou para mim. Ela mandou para mim uma bênção,
porque ele falou da importância de você estar debaixo da nuvem. Debaixo da nuvem. E ele falou como era importante, como o povo tinha que seguir aquela nuvem. No momento em que eles estavam seguindo a nuvem, eles sabiam que Deus estava com eles. E eles, quando a nuvem parava, eles paravam. Quando a nuvem seguia, eles seguiam. Porque eles estavam ali na total dependência de Deus. Ali, quando a nuvem parada naquele lugar, vinha o maná. Ele derramava o maná. Todos os dias o Senhor alimentou toda a nação. Todo aquele povo que saiu, os hebreus que saíram do Egito, eles não passaram fome. Porque o Senhor, eles, na dependência do Senhor, não lhe faltava suprimento. Não lhe faltava suprimento, porque tinha a presença do Senhor naquela nuvem. E eles estavam dependendo do Senhor. Totalmente na dependência do Senhor. Então, o que eu tirei aqui da dependência do Senhor? No livro de Daniel, tem duas situações que ela retrata como eles tinham consciência do poder de Deus. E daí, eles dependiam totalmente de Deus. Em duas situações. Na primeira delas, você vai encontrar em Daniel 3. A estátua de ouro e a fornalha de fogo ardente. É uma leitura longa e depois vocês podem ler em casa, tranquilos. Ler o Daniel 3. Mas eu vou passar para vocês, primeiro eu vou dizer o que para quem não tem ainda conhecimento dessa passagem da Bíblia. O rei, ele fez uma grande estátua e ele mandava que tocassem alguns instrumentos musicais. E quando eles tocavam aquele instrumento musical, todos se voltavam para aquela imagem que Nabucodonosor fez, e aí todos ali se prostravam diante daquela imagem e adoravam. Mas 3 homens, os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3, eles disseram, eu não vou me prostrar diante desta imagem. Porque eles tinham consciência daquilo que Deus tinha falado. Não adorarás imagens de escultura, nada feita por mão de homem. Tinha explicado tudo para eles. E eles não queriam desobedecer àquele que eles dependiam para viver. Eles sabiam que a vida deles só dependia de Deus. E aí eles para não desobedecer ao Criador, eles preferiram desobedecer ao rei. E sabe qual era a sentença se não adorasse a imagem do rei? As pessoas seriam lançadas na fornalha de fogo ardente. Esta era a sentença. E eles sabiam dela. Mas mesmo assim, eles resolveram não desobedecer a Deus, porque eles dependiam mesmo do Senhor. E aí, quando você chega no versículo 22 do capítulo 3 de Daniel, você vai ver que o rei já estava brabo. Ele teve muita raiva porque ele disse, quando tocarem os instrumentos, vocês vão adorá-lo. Eles disseram, de forma alguma, nós não vamos. Ele disse, então vamos lançar vocês na fornalha agora. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, porque ele mandou aquecer 7 vezes mais, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. Aqueles homens que executaram eles, que levaram eles para o fogo, eles morreram queimados pelo exagero do rei, da ira do rei, porque não ia adorar a imagem dele. E aí lançaram os 3 homens.
Os três fiéis a Deus. Os três que dependiam de Deus, que estavam na dependência de Deus. E os três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram três os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Ele viu o anjo que estava soltando, desamarrando os homens que confiaram em Deus. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham. Estava respeitando eles. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança e eles não estavam com cheiro de fumaça. É assim que tem na palavra. Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus minúsculo que não era um Deus, o Deus deles. Portanto, faço um decreto, ordenando que todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, porque ele era cruel. As sentenças dele eram fatais. Era fogueira, era despedaçado. Era dessa forma. E ele foi logo dizendo, muito cuidadoso ali. Ele estava com alguma coisa chamada medo. Ele teve medo, porque ele viu o 4º homem na fornalha de fogo ardente. Ele viu que há um Deus todo-poderoso que tem o poder acima dele, muito acima do poder dele. E aí ele disse, e que as casas das pessoas que sejam despedaçadas, que as suas casas sejam reduzidas a ruínas. Por quê? Ele diz, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Cuidou logo de fazer estes rapazes prosperarem. Oh, grandeza de Deus! Você sair de uma sentença de ser queimado vivo, lançado no fogo, e depois o cuidado do rei para que eles prosperassem. Fez com que eles prosperassem. Esse é o Deus que está conosco nesta grande luta que nós estamos enfrentando. Vamos ficar na dependência de Deus e descansar na grandeza dele. Vale a pena, viu? Vale a pena. E aí o rei fez o decreto. Por isso que eu entro só um pouquinho, só em 3 versículos do capítulo 4. Porque esse decreto é muito bom. Tinha que ler para vocês. O rei Nabucodonosor, às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra. Ele fez logo para todo mundo que habita na terra, todas as nações. Que a paz lhes seja multiplicada. Pareceu-me bem tornar conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Interessante. Tem feito para comigo, ele diz. Porque foi mesmo. Eu acho que o maior plano de Deus, e que realmente eu acredito
que esse plano de Deus foi cumprido foi a salvação de Nabucodonosor. Porque no final, ele decreta isso também. Ele testemunha a grandeza de Deus em outros feitos que vão acontecer na vida dele. Se você ler o livro de Daniel, vai conhecer. Mas hoje eu estou me apegando a esta situação aqui. E aí ele diz que as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Como são grandes os seus sinais e como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno. Olha a consciência que o reino dele ia ter o dia do fim, mas que o reino daquele que tirou os 3 homens da fornalha é um reino eterno. E ele diz, o seu reino é um reino eterno e o seu domínio se estende de geração em geração. De geração em geração. Irmãos, eu ia ler também sobre Daniel. Daniel, naquela situação em que Daniel também foi posto à prova. Daniel ali, ele já estava sendo muito consagrado, muito respeitado pelo rei Dario. Por quê? Porque ele já estava só tinha 3 presidentes que tinham o domínio sobre todo aquele poder ali. Já era Dario, já não era mais Nabucodonosor. Porque o filho de Nabucodonosor perdeu o reino porque ele pegou os utensílios do Senhor e foi beber numa festa mundana, onde ele, sem respeito nenhum a Deus, e aí apareceu na parede a sentença dele. E aí ele ficou desesperado. Tem na palavra que os joelhos ficaram trêmulos. Ele ficou sem força quando viu aquele escrito na parede. Uma mão escreveu ali na parede a sentença. E aí a mãe dele disse no ouvido dele, olha, eu sei que tem um homem que tem um espírito excelente e que ele pode interpretar essas palavras que tem aí. Porque os magos que estavam ali na festa com ele não conseguiram decifrar, não. E aí ele manda chamar Daniel. O filho de Nabucodonosor manda chamar Daniel. E aí quando Daniel chega, ele diz, eu te ofereço púrpura, isso, se você interpretar o que tem ali. Aí Daniel disse, sua púrpura, isso que ele tinha oferecido, pode ficar com o senhor, não quero não. Ali está dizendo que o senhor foi pesado e foi encontrado culpa no senhor e o seu reino vai ser tomado. E aí será dividido em 2 reinos, que é o persa, era um deles, que é o rei Dario. Então o rei Dario já conheceu Daniel como um homem especial. A sabedoria de Daniel era muito grande. E ele tinha toda a consideração a Daniel. E por isso que Daniel se tornou um dos presidentes, que só tinha 3 presidentes. Ele era um dos presidentes, mas os outros ficaram com inveja. Sentimento mesquinho. Ao ponto de fazerem ali uma armadilha para Daniel. E naquela armadilha, ele fez com que o rei assinasse um decreto que dissesse que não poderia, durante aquele período, adorar a outro Deus, a qualquer Deus, que não fosse ao próprio rei, porque eles tinham o rei como um Deus para eles. E aí o rei Dario não estava nem muito preocupado que fosse dessa forma, mas para atender aqueles grandes homens que faziam parte do povo que administrava a sua nação, ele foi e assinou. E ali ele estava assinando o decreto de morte para o pensamento dos invejosos de Daniel. Decreto de morte de Daniel. Acontece que, nesse decreto dizia que se adorasse, fizesse qualquer oração a algum Deus, naquele período, Daniel, a pessoa que fosse pego fazendo oração, um pedido a qualquer Deus, ele seria lançado na cova dos leões. E aí,
Daniel, por depender completamente de Deus e não do cargo que ele exercia, ele foi adorar a Deus da mesma forma que ele fazia 3 vezes por dia, como ele sempre fazia. Então foi a coisa mais fácil do mundo para os invejosos encontrá-lo orando, porque ele, a dependência dele era do Senhor e ali não mudava. Não tinha decreto que mudasse aquilo. E ele foi ali entrar na presença do Senhor. E aí eles pegaram Daniel e levaram para o rei. O rei ficou muito triste porque ia perder um grande homem. Porque se ali Daniel estava se destacando, até como presidente, mais que os outros, aquilo ali era porque Daniel era muito competente. E perder um grande homem desse, para o rei, ele perdeu foi o sono. Mas ele não podia voltar atrás. Era o decreto que estava assinado e selado. E ali, muito triste, muito angustiado, ele permite que eles levem Daniel e joguem Daniel na cova dos leões. E Daniel, na dependência de Deus, desceu para a cova dos leões. E o rei não dormiu, o rei não quis músicas, o rei não quis nem jantar. Até fastídio deu no rei. Porque ele estava perdendo um grande homem. E no outro dia, eles foram lá abrir o selo e veio o resultado. E o rei Dario disse ali timidamente: Daniel, por um acaso, será que o teu Deus te livrou aí nessa cova dos leões? E Daniel responde: viva, ó rei, o Senhor não encontrou culpa em mim. Olhe que maravilha! Olhe que maravilha! Ele estava vivo. Ele não foi atingido por nenhum leão. É porque os leões estavam doentes, estavam doentes e estavam com fastio também. Não foi bem assim. A verdade é que os leões estavam famintos, se babando, com muita fome. Sabe por que eu digo isso? Porque o rei Dario disse que aqueles que fizeram aquela armadilha com Daniel fossem lançados ali na cova. E não deu tempo deles pisarem no fundo da cova, porque eles foram devorados, eles foram alcançados pelos leões que estavam ávidos, pularam no corpo deles e os mataram. Ou seja, a prova que os leões estavam com apetite. Mas aquele que está na dependência de Deus não perece, porque Deus protege. Deus protege, irmãos. Deus protege. E diante da presença de Deus, porque Deus não nos abandona, e diante da certeza que nós temos da proteção de Deus, vem a fé. Então Deus nos dá fé quando nós estamos na dependência dele. Nós temos fé. A fé vem disto, da presença dele. Ele está com você se você depende dele. Ele te protege. E essa proteção maravilhosa de Deus te enche de fé. Por isso, irmãos, que dizem por aí que o bicho-papão está solto. Dizem por aí que a corrupção está pensando que vai engolir o mundo. Que tem algumas nações querendo devorar as outras nações, querendo ter o poderio total sobre as outras nações. Dizem por aí que tem muitos corruptos vendendo até a alma, vendendo a própria alma, que nem é deles, é do Senhor, mas vendendo para estas nações que são poderosas, o bicho-papão. Estão dizendo que eles estão doidos para pegar a gente. O bicho-papão está querendo pegar a gente. Fora que nós estamos sendo provados por Deus com a pandemia, que graças a Deus tem remédio,
Graças a Deus a vacina está perto de chegar. Quando chegar já nem vai mais precisar, porque já está todo mundo imunizado, vivo, feliz. Já está todo mundo podendo conversar sem máscara, porque o tempo é do Senhor. E eu creio que vai ser muito antes dessa vacina sair, porque Deus já deu remédio bem baratinho, ivermectina, esses outros antibióticos baratos também, que eu não sei dizer o nome, que é o nome. Quero dizer, irmãos, que além desse bicho papão, né? Além de, é incrível, ele está pensando que pode, ele está nos pegando assim naquela fragilidade do tempo da prova, mas eles não entenderam ainda que no tempo da prova o povo de Deus se ajoelha mais. No tempo da prova, nós corremos para os pés do Senhor e entramos na presença dele e ficamos debaixo da proteção dele, na sombra do Altíssimo, totalmente na dependência dele. Aí quando acontece isso, que o povo de Deus ora, o leão não pega, nem o fogo queima. Entendeu? Então esse povo que está pensando que vai engolir o mundo, que vai ter o domínio sobre o Brasil, que vai... Não, irmãos. Não vai, não. Não tem perigo. Porque o povo de Deus está orando. Está fazendo como Daniel fazia. Por isso que o leão não pegou ele. Está sendo fiel como os amigos de Daniel, que disse, mesmo que o Senhor não queira nos livrar desta fornalha, nós não vamos adorar essa imagem que o Senhor fez. Nós só adoraremos ao único, ao nosso Criador. E aí o fogo não pegou eles. E nessa onda de comunismo, de não sei o que, vai pegar a gente. O bicho-papão, ele vai ser pego pelo Senhor de nossas vidas. Ele vai ser quebrantado. Ele vai perder o poder de fazer o mal sobre nós. Por isso que essa pandemia chegou numa boa hora. O negócio estava demais, minha gente. Estava vindo de lá para cá uma confusão grande. Aí Deus permitiu a pandemia para a gente orar. Para a gente olhar para o céu. Para a gente olhar, fazer como o pastor Luiz Hernandes, para a nuvem. Vamos olhar para a nuvem. Aquela nuvem que mostrava o caminho para aquele povo no deserto. É a nuvem, é a presença do nosso Deus Altíssimo que vai nos mostrar o caminho para sairmos desta situação que nós estamos. Vamos começar a glorificar a Deus, a agradecer a Deus. Eu tenho um testemunho maravilhoso para trazer para vocês, mas vai demorar um pouquinho, que eu estou esperando ainda fazer uma coisa para trazer com a prova, que eu só quero com a prova. Mas eu só quero dizer uma coisa, meus irmãos. Deus pode tudo. Ficamos na dependência dele. Vamos fazer isso. Vamos hoje, a partir de hoje, decidir uma coisa. Pare de relutar contra Deus. Pare de pensar que você vai resolver sozinho esse problema. Peça perdão a Deus para você entrar na posição certa do vencedor. Para você estar no centro da vontade de Deus, a primeira coisa, abandone o pecado. Entre na presença do Senhor. Peça para Ele te guardar. Diga, Senhor, eu também quero ficar bem quietinho, debaixo de tuas asas. Na tua sombra, Senhor. Eu preciso da tua sombra.
Eu preciso da tua proteção, Senhor. E aí você peça e acaba com essa angústia. Tire isso do seu coração. Porque Deus, Ele vai transformar essa tristeza em alegria. Agora. Agora, neste momento. Este canal foi feito para isto. Para te falar que você pode ter esperança. Que você pode confiar em Deus. Que você tem um Deus todo-poderoso. Que você pode depender dEle. E quando você depender dEle, nada mais vai importar. Porque Ele vai colocar tudo no seu devido lugar. Pecado vai voltar a ser chamado de pecado. O certo vai voltar a ser chamado de certo. O errado vai ser chamado de errado. Tudo vai ficar no seu devido lugar. E nós vamos cantar o hino da vitória. Mas ainda aqui, nós já podemos começar a comemorar. Todos nós que estamos na dependência de Deus já temos motivos, muitos motivos de comemorar. Se você quiser entrar para o time, eu te convido hoje. Entre no time daqueles que dependem completamente de Deus, porque eu estou nesse time. E está dando tudo certo. Vai tudo muito bem, obrigada. Vai tudo maravilhoso. Porque Deus, Ele está comigo. E Ele me lembra que nós temos 2 mandamentos que nele você obedece aos 10. Ame a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua lucidez. Ame ao Senhor acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. Acima de tudo que você até hoje estava amando muito. Ame o Senhor acima disso que você pensava que era a coisa mais importante da sua vida. Ame ao Senhor acima disso. Acima de todas as coisas. Agora o segundo mandamento. Ame ao seu próximo como você ama a você mesmo. Então, vamos deixar de ser egoístas. Vamos olhar para o outro, sentir a dor do outro, orar pelo outro. Antes de ontem, alguém pensou em mim e orou por mim quando eu pedi oração. E Deus fez um grande milagre na minha vida. Porque essa pessoa não estava pensando nela. No momento em que ela orou por mim, que eu pedi oração, porque o grupo do WhatsApp orasse por mim. O grupo das mulheres de oração. Eu estava precisando de um socorro de Deus naquele momento. E eu pedi, orem por mim, peça ao grupo oração por mim. E essa irmã, essa amada irmã, serva do Deus Altíssimo, ela disse, eu vou pedir ao grupo. Mas vamos orar? E de repente ela começou uma oração poderosa, cheia da presença do Senhor. E o resultado, irmãos, Deus fez. Deus fez o milagre na minha vida. Através dela, que não ficou pensando nela, estava pensando em mim. Por isso que eu preciso pensar em outras pessoas. E assim vai. Nós devemos pensar no outro, irmãos. Fazer pelo outro aquilo que nós queríamos que Deus fizesse por nós, ou que alguém fizesse por nós. Nós precisamos ter essa consciência, lembrar do outro.
Hoje eu vejo nas igrejas, elas estão pensando mais ainda no outro. Na igreja que eu sou membro, já existia o ministério de compaixão. Já existia o ministério que se preocupava com o outro. Mas eu tenho certeza, irmãos, que quando a igreja for reaberta, esse ministério de compaixão, ele vai ser visto com outros olhos. Com os olhos do Senhor de uma forma ainda mais expansiva. Deus vai nos dar mais ideias. Nós vamos alcançar mais vidas. Porque é assim que Deus quer. Nós devemos fazer como Deus quer. Vamos obedecer? Vamos ficar na presença do Senhor, entrar na presença do Senhor e nos entregar completamente ao Senhor. Depender de Deus é a melhor coisa que você pode fazer. Depender de Deus é a coisa mais importante que você deve fazer a partir de hoje. Dependa do Senhor. Até aqui, irmãos. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Que nós podemos depender dele. Amém. Amém, irmãos.